Bom dia a todos. Daremos início então à apresentação do webinar intitulado Reação de acoplamento cruzado mediadas por processos fotorredox, princípios e aplicações. Lembramos de antemão que a sessão de perguntas somente será aberta ao final da apresentação. Em resumo, eu irei iniciar minha apresentação falando um pouco sobre catálise metal de transição e depois passarei a discutir alguns aspectos básicos relacionados às reações de acoplamento cruzado. Em seguida, discutirei rapidamente sobre os conceitos de fotocatálise e da catálise fotorredox, o que dará então a base para que eu discuta o emprego dessa nova estratégia em reações de acoplamento cruzado. Por fim, eu irei apresentar então uma série de aplicações envolvendo os metais mais amplamente empregados. Dentre as três vertentes da catálise homogênea, a catálise de metais de transição se destaca pelo seu grande impacto científico e social. Esse impacto se torna ainda mais evidente ao observarmos que na década passada, 9 cientistas foram laureados com o Prêmio Nobel de Química por suas contribuições nessa área. Essas contribuições apresentam uma característica em comum que consiste em viabilizar a rápida construção de moléculas orgânicas valiosas ou de elevado grau de complexidade a partir de materiais de partidas simples. Dentre a infinidade de transformações catalisadas por metais de transição estão as reações de acoplamento cruzado. Essas transformações consistem basicamente em reações de substituição nucleofílica sobre aletos ou triflatos de alquila, arila ou vinila, geralmente catalisadas por paládio. Recentemente, o emprego de catalisadores de níquel vem ganhando cada vez mais notoriedade por sanar algumas limitações apresentadas pelos catalisadores de paládio em determinados processos. Nucleófilos de diferentes reatividades podem ser empregados, sendo os ocupantes de Negishi, Suzuki e Buffel-Hartwig as metodologias mais empregadas pela comunidade sintética atualmente. A maioria das reações de acoplamento cruzado que acabei de ilustrar apresentam o mesmo mecanismo que se inicia pela ativação do pré-catalisador, gerando uma espécie de paládio ou níquel zero, a qual realiza então uma reação de adição oxidativa sobre o nucleófilo, gerando um novo complexo com número de oxidação mais 2. Esse novo complexo reage com o eletrófilo presente no meio, através de um processo chamado de transmetalação. Nesse processo, o grupo substituinte proveniente do nucleófilo é transferido para o metal, gerando um novo complexo 2, o qual sofre então a eliminação oxidativa, gerando o produto de acoplamento e regenerando o catalisador, que retorna ao ciclo catalítico. Estudos mecanísticos de várias dessas transformações apontam que a etapa de transmetalação é, geralmente, a etapa mais lenta e, portanto, determinante da velocidade da reação. E em torno dessa etapa, então, que residem as maiores limitações dessas reações, principalmente no que se refere a transformações envolvendo o acoplamento entre carbonos sp2 e sp3 ou sp3 e sp3. A primeira limitação reside no fato de acoplamentos de paládio envolvendo complexos de paládios 2, dotados de ligantes alifáticos, contendo hidrogênios em beta, como no complexo 1, tenderem a sofrer eliminação. Esse tipo de complexo é formado após a transmetalação em acoplamentos sp2, entre carbonos sp2 e sp3, conduzindo então para os laterais, uma vez que o produto de eliminação 3 pode sofrer uma nova seção migratória, mas com a regioquímica invertida, gerando então o produto indesejado 5 após a etapa de eliminação redutiva. A solução para esse problema consiste basicamente em acelerar a etapa de eliminação redutiva ou acelerar a etapa de eliminação ou desacelerar a etapa de beta-eliminação através do desenvolvimento de novos ligantes ou empregando o níquel em substituição ao paládio, sendo que essa última estratégia eu irei detalhar mais tarde na apresentação. A segunda maior limitação dessas metodologias está diretamente relacionada à baixa energia de ativação da transmetalação quando nucleófilos alifáticos são empregados. Para estes casos, o emprego de nucleófilos altamente reativos é uma solução. No entanto, essa abordagem é limitada pelo fato desses nucleófilos serem geralmente menos tolerantes a grupos funcionais e também sensíveis à umidade, o que acarreta então na diminuição da simplicidade operacional dessas reações. A solução, então, mais atual para esse problema reside tanto no desenvolvimento de novos ligantes, quanto no desenvolvimento de estratégias de alteração do estado de oxidação ou excitação do complexo metálico empregado.
Essa última abordagem é interessante, uma vez que a química de complexos metálicos de 17 ou 19 elétrons, ou seja, complexos ímpares, ou no estado excitado, é marcada por uma maior velocidade nas etapas elementares. É nesse contexto que a fotocatálise surge como uma importante alternativa para superar essas limitações. Por definição, a fotocatálise consiste basicamente na mudança na velocidade de uma reação química ou sua iniciação, sob ação de radiação ultravioleta visível ou infravermelha, na presença de uma substância, o fotocatalisador, que absorve luz e está envolvido na transformação química dos componentes reacionais. A fotocatálise pode atuar de 4 maneiras numa dada transformação: por transferência de energia, por transferência de átomo induzida por luz, excitação organometálica e também por catálise fotorredox. Por definição, a catálise fotorredox consiste então na mudança na velocidade de uma reação química ou sua iniciação através da geração de espécies de camada de valência aberta, ou seja, radicais, por meio da transferência de elétrons promovidos por luz. Ao ser submetido à luz, o fotocatalisador é convertido ao seu estado excitado através da migração de uns elétrons contidos no HOMO ao respectivo LUMO. Nos complexos metálicos polipiridínicos, esse processo é denominado transferência de carga metal para ligante, uma vez que o HOMO desses complexos está centrado no metal e o LUMO está centrado nos ligantes. A nova configuração eletrônica da espécie excitada permite que ela se comporte tanto como potente redutor, por possuir um elétron desemparelhado em um orbital de alta energia, quanto como potente oxidante, por possuir um orbital semi-preenchido de menor energia. É a transferência de elétrons entre o catalisador fotoexcitado e um dos substratos que geralmente desencadeia o ciclo catalítico. Mais detalhes sobre aspectos fundamentais da fotocatálise poderão ser encontrados no webinar Fotocatálise, reações promovidas por luz. Dessa forma, a catálise fotorredox, quando empregada em reações de acoplamento, permite o acesso a complexos com número de elétrons ímpares através da oxidação do catalisador metálico. Esse processo pode ocorrer de 2 maneiras: ou pela adição de uma espécie radicalar, gerada pela reação entre o fotocatalisador e um precursor radicalar ao centro metálico, ou pela oxidação direta do metal pelo fotocatalisador. Sendo assim, a fotocatálise pode atuar também nas demais etapas do ciclo catalítico, permitindo até que etapas elementares que não seriam possíveis por metodologias convencionais ocorram em condições brandas. Todos esses aspectos viabilizam, então, o desenvolvimento de reações de acoplamento cruzado, ainda sem precedente na literatura, sendo que um outro aspecto importante é que, na maioria dos casos, as reações ocorrem em condições altamente brandas, quando comparadas às metodologias convencionais. Os radicais gerados via transferência de elétrons a partir dos precursores são feitos então a partir de precursores superestáveis, simples e dotados de maior tolerância a grupos funcionais, o que então amplia a possibilidade de aplicações e também de fontes radicais. A combinação da catálise fotorredox com a catálise de metais de transição é denominada catálise metalofotorredox. A partir de agora, eu irei apresentar algumas aplicações da literatura, as quais ilustram os grandes avanços alcançados na área da catálise metalofotorredox. Primeiramente, eu irei discutir, então, rapidamente 2 exemplos de reações de acoplamento fotorredox empregando o paládio. O paládio se destacou ao longo do desenvolvimento das reações de acoplamento cruzado clássicas por apresentar uma série de características. Os complexos de paládio são resistentes ao ar e à umidade, o que facilita a manipulação desses reagentes. Os estados de oxidação mais comuns são 0, mais 2 e 4, favorecendo então o mecanismo polar do acoplamento clássico, mas desfavorecendo os mecanismos radicalares. Embora a química de complexos de paládio seja marcada pela fácil eliminação redutiva, os complexos de paládio também tendem a sofrer beta-eliminação facilmente. Essa característica é uma desvantagem quando reações de acoplamento envolvendo carbonos sp3 são consideradas. Outra característica desvantajosa do paládio é a baixa disponibilidade natural e também o alto custo. No entanto, foi um processo catalisado por paládio que o potencial do emprego da luz combinada à catálise de metais de transição foi reconhecida pela primeira vez. Ozawa e colaboradores, em 2017,
reportaram o desenvolvimento de uma reação de Sonogashira utilizando um complexo de rutênio e luz no lugar do aditivo de cobre geralmente empregado nessas reações. O processo mostrou grande eficiência, fornecendo um produto de acoplamento em rendimentos bons a excelentes. E, embora o mecanismo de reação não tenha sido investigado, os autores propuseram, então, que a etapa acelerada pelo fotocatalisador era a adição oxidativa. Alguns anos mais tarde, o grupo da professora Sanford reportou uma nova estratégia de arilação CH fotoredox de aeriopiridinas e outros heterociclos arilados, catalisada por paládio e rutênio. Rendimentos moderados a excelentes e notável tolerância a grupos funcionais foi observado nessa metodologia, que se processava a temperatura ambiente sob uma lâmpada fluorescente de 26 watts. Em desenvolvimentos preliminares desse trabalho, os autores mostraram que essas transformações normalmente exigem altas temperaturas e o emprego de quantidades estequiométricas de fortes agentes oxidantes. Estudos mecanísticos indicaram que a adição oxidativa do sal de arênio de ozônio era a etapa limitante da reação. Sendo assim, na nova abordagem, essa etapa é acelerada pelo fotocatalisador, que no estudo citado reduz o sal de arênio de ozônio a um radical arila. Esse radical, então, intercepta o complexo de paládio, gerando um novo complexo de paládio 3, que, então, segundo a proposta de Sanford, é oxidado pelo catalisador de rutênio, gerando, então, uma espécie de paládio 4, que, então, sofre eliminação redutiva, gerando o produto arilado. Alternativamente, estudos computacionais indicaram que a eliminação redutiva pode acontecer antes da etapa de oxidação. Um fator a se destacar aqui é que a elucidação mecânica dessa transformação é reconhecida como um alicerce fundamental para os avanços que vieram a seguir. E é nesse contexto, então, que eu passo a falar mais sobre a reação de acoplamento cruzado empregando o níquel. O níquel tem ganhado papel de destaque em catálise metalofotoredox, principalmente por ser bastante empregado em acoplamentos entre carbonos sp2 e sp3, e também carbonos sp3 e carbonos sp3. Uma das suas principais características estão a maior abundância e menor custo em comparação ao paládio. Os estados de oxidação mais comuns são 0, mais 1 e mais 3, o que torna, então, esse metal mais suscetível a participar de processos radicalares, embora alguns desses processos ainda não estejam completamente elucidados. Os complexos de níquel realizam a adição oxidativa facilmente, o que permite, então, o emprego de substratos menos reativos e dificilmente sofrem beta-eliminação, o que inibe, então, a formação de produtos laterais em acoplamentos envolvendo carbonos sp3. A grande desvantagem do níquel é a grande sensibilidade ao ar e à umidade, fato que limitou a sua aplicação nos primórdios do desenvolvimento das reações de acoplamento cruzado. Os primeiros exemplos de catálise dual fotoredox empregando irídio combinado a níquel, que mostrarei aqui, são as reações de acoplamento oxidativo. Nesses processos, o precursor ele é oxidado pelo fotocatalisador, decompondo-se então a um radical alquil ou acil, que é então interceptado pelo complexo de níquel. Essa interceptação pode acontecer antes ou depois da adição oxidativa do complexo de níquel ao de arila, alquila ou vinila. Em ambas as situações, culmina em um complexo de níquel 3, que sofre então a eliminação redutiva para gerar o produto de acoplamento. O complexo de níquel 1, gerado então após esse processo, é reduzido pelo fotocatalisador, retornando ao ciclo catalítico. Um dos primeiros exemplos do emprego dessa estratégia foi reportado por Macmillan, em colaboração com Abigail Doyle, e consistiu na arilação de aminoácidos e oxiácidos via descarboxilação oxidativa. Um amplo e variado escopo reacional foi investigado, sendo os produtos de arilação obtidos em rendimentos bons a excelentes, sob a condição reacional branda, empregando a lâmpada fluorescente como fonte de radiação. Mais tarde, Macmillan foi capaz de expandir essa metodologia a litros de vinila, fornecendo então uma variedade de produtos vinilados também em rendimentos bons a excelentes. Recentemente, empregando luz LED azul em um complexo de níquel mais rico em elétrons, Macmillan reportou a alquilação descarboxilativa de ácidos carboxílicos. A metodologia mostrou-se tolerável a uma variedade de grupos funcionais, sendo a robustez da metodologia comprovada através de um impressionante escopo contendo 30 análogos. Em paralelo às contribuições previamente citadas, o grupo do professor Molander se dedicou a ampliar os horizontes da reação de Suzuki
ao desenvolver a estratégia de arylação oxidativa de benzil e alquil tetrafluoroboratos. Os produtos serilados foram obtidos em rendimentos bons a excelentes, sob condições muito mais brandas do que empregado na reação de Suzuki convencional. Nesse caso, empregando uma lâmpada fluorescente de 26 watts como fonte de radiação. Mais recentemente, o grupo do professor Molander também tem desenvolvido estratégias de acoplamento oxidativo carbono sp2 e carbono sp3 a partir de substratos não convencionais e outras fontes radicais, como, por exemplo, a síntese de cetonas a partir de N-acilsuccinimidas e alquil tetrafluoroboratos, a geração de radicais, a reação de alquilação de aletos heteroaromáticos utilizando alquil 1,4 dihidropiridinas como fonte de radicais, e também a alquilação de iodetos de arila empregando catecol-silicatos como fontes radicais. Nesse caso, nesses últimos dois casos, um organofotocatalisador foi empregado e um complexo de rutênio, que é muito mais barato que os de irídio, foram empregados. Uma outra estratégia de acoplamento empregando catálise dual níquel-irídio consiste na reação de arilação CH via RAT, desenvolvida por Macmillan em 2016. O processo de RAT, que em inglês significa Hydrogen Atom Transfer, consiste basicamente na transferência concertada de um próton e um elétron entre dois substratos em uma única etapa cinética. Essa estratégia é bastante descrita em química de radicais e já tem sido empregada em uma variedade de transformações fotocatalisadas. No processo desenvolvido por Macmillan, a quinoclidina é inicialmente oxidada pelo fotocatalisador, gerando então um cátion radical que atua como reagente de RAT, removendo então um átomo de hidrogênio do precursor, que no caso é uma pirrolidina. O radical gerado é então interceptado pelo complexo de níquel, gerando então esse complexo de níquel foi gerado a partir da adição oxidativa do brometo de arila ao complexo de níquel 2. O novo complexo de níquel 3 gerado após a adição oxidativa do radical ao complexo de níquel segue o mesmo comportamento da reação previamente descrita e sofre então eliminação redutiva para liberar o produto de arilação, gerando o complexo de níquel 1, que é então reduzido pelo fotocatalisador e retornando então ao ciclo catalítico. Empregando essa estratégia, Macmillan pôde arilar uma variedade de aminas cíclicas e acíclicas, bem como amidas, éteres cíclicos e sistemas benzílicos com rendimentos moderados a excelentes. Mais recentemente, Macmillan usou o mesmo princípio para desenvolver duas novas estratégias. A primeira delas consistiu na alquilação CH de aminas, éteres e tioéteres, e a segunda consistiu então na alquilação e arilação de CH de aldeídos. Ambas as metodologias mostraram grande tolerância a grupos funcionais, fornecendo os produtos de acoplamento em rendimentos moderados a excelente. A catálise fotorredox também pode ser empregada em reação de acoplamento carbono heteroátomo. Destaco aqui apenas dois exemplos entre a gama de estratégias que têm sido reportadas na literatura atualmente. Em 2015, Macmillan reportou a arilação fotorredox de álcoois, obtendo então, dessa forma, uma grande variedade de arioéteres em rendimentos bons a excelentes. Em seguida, em uma colaboração com o pesquisador Buchwald, Macmillan reportou a arilação fotorredox de aminas, que na realidade é uma reação de Buchwald-Hartwig fotocatalisado. Nesses processos, nenhuma espécie radicalar é gerada para interceptar o complexo de níquel. Nesse caso, o fotocatalisador apenas atua na manutenção do estado de oxidação do metal, facilitando então a etapa de eliminação redutiva e a regeneração do catalisador. Em 2012, Sanford demonstrou que a catálise fotorredox poderia ser combinada com a catálise de cobre através do desenvolvimento de uma estratégia eficiente de trifluorometilação de ácidos borônicos. Nesse processo, o papel do complexo de rutênio fotocitado é oxidar o catalisador de cobre e, em seguida, reduzir o iodeto de trifluorometila para gerar um radical CF3. O radical CF3, então, intercepta o complexo de cobre gerando então um novo complexo de cobre, no caso cobre 3, que então reage com o ácido borônico através de uma reação de transmetalação para gerar então um novo complexo, também de cobre 3,
o qual sofre então eliminação redutiva para gerar o produto de acoplamento e genera o cobre íon que retorna ao ciclo catalítico. Essa estratégia pode ser empregada em um amplo escopo e serviu de plataforma para o desenvolvimento de outras estratégias de acoplamento empregando o cobre. Os complexos de ouro são ácidos de Lewis carbofílicos capazes de ativar alcenos e alcinos em uma variedade de transformações. No entanto, esses complexos são praticamente incapazes de realizar a adição oxidativa ao lítio de arila, o que limita então a sua aplicação a apenas hidrofuncionalizações. A catálise fotorredox surge então como uma solução para esse problema, uma vez que é capaz de acelerar a etapa de adição oxidativa por meio da geração de um radical, a arila, que é rapidamente interceptado pelo complexo de ouro 1. Esse complexo de ouro 2 formado após essa adição oxidativa é então oxidado pelo complexo de rutênio a um complexo de ouro 3, altamente reativo, capaz de se coordenar a uma grande variedade de substratos, eficientemente. Glorious foi o primeiro a empregar essa abordagem, em 2013, ao desenvolver metodologia de oxidarilação e aminorilação fotorredox, empregando a catálise dual rutênio-ouro. A partir dessa contribuição, diversas outras estratégias foram desenvolvidas pelo próprio Glorious e também pelo grupo Professor Toft, todas tendo como intermediário-chave o complexo de ouro 3. Para saber mais sobre a catálise metalofotorredox, eu então indico as revisões que eu utilizei para preparar essa apresentação. A primeira delas é uma revisão recente publicada por Macmillan na revista Nature. E a segunda é um Account of Chemical Research publicado pelo professor Molanda, onde ele destaca bem essa química de reações de acoplamento envolvendo tetrafluoroboratos. Também indico também uma perspectiva também publicada pelo professor Macmillan sobre a catálise fotorredox em química orgânica. E um outro account, agora do professor Frank Glorious, discutindo então a combinação da catálise fotorredox com a química de ouro. Então eu gostaria de agradecer à audiência pela paciência também, pela atenção, ao CESUSQUEM, à GSK, à FAPESP e à UFSCar. Muito obrigado. Então agora a sessão de perguntas está em aberto. Então, obrigado, Aline. Bom dia. Então, sobre a estabilidade dos reagentes de irídio, os catalisadores de irídio, o que eu sei é que, pelo menos a literatura e o Molander publicou um Nature Protocol, se não me engano, discutindo sobre o preparo desses catalisadores e mostrou, então, que eles são estáveis ao ar e à umidade, sendo que aqui no laboratório nós não estocamos eles em dessecadores ou em atmosfera de nitrogênio em glove box. Já os complexos de rutênio, eles são mais sensíveis tanto até mesmo à luz, mesmo fora de solução, né? Já o custo, esses catalisadores são um pouco, para nossos padrões aqui, são um pouco caros. Acho que cerca de 50 miligramas custa em torno de R$800, se não me engano, com relação aos complexos de irídio. Os complexos de rutênio são mais baratos, eu não sei ao certo o valor. Mas a quantidade de catalítica o load catalítico que você usa nessas reações é cerca de 1 mol%, 2 mol%. Então você usa muito pouco do catalisador, cerca de 1 miligrama por experimento. Embora 50 miligramas seja muito pouco, você poderá fazer somente 50 experimentos, né? Mas traçando um outro paralelo com os catalisadores que eu conheço, esses catalisadores são muito mais caros que, por exemplo, os ácidos fosfóricos quirais, por exemplo, para organocatálise de ácidos fosfóricos quirais. Por exemplo, o TRIP, que é um dos mais famosos, custa cerca de quase R$2.000, se não me engano, cerca de 100 miligramas do catalisador. Então ele é bem mais caro que o complexo de irídio. Sem mais perguntas, então eu gostaria de agradecer então a presença de todos aqui, pela atenção também, e é isso. Obrigado.